Tudo bem, pessoal? Bom dia. Pegar um gancho até nos comentários do Bruno. Esse mês foi um mês bom para a Bolsa, né? Tivemos os ativos domésticos reagindo muito forte às expectativas de queda de juros. Tá? Quando a gente faz uma análise bem específica, olhando duration, alavancagem, custo de capital dos ativos, a gente acha que essa alta foi justa. Uma parte dessas expectativas já foram para o preço. A gente acha que ainda tem um caminho ainda a ser percorrido, mas no momento atual, a gente acha que para você ter um novo rally como esse, a gente tem que continuar com expectativa de fechamento de juros, melhores estruturais acontecendo, mas a gente está bem otimista, tanto que esse mês de maio foi um mês que a gente fez mudanças de posição relevantes na carteira, tá? A gente acabou reduzindo de maneira expressiva o caixa ao longo do mês, tá? Lembrando sempre que a gente para quem não conhece o nosso perfil, nós somos uma casa 100% fundamentalista, bottom-up, tá? Então, quando a gente faz essas análises, a gente olha literalmente na altura dos ativos, não olhando as tendências mais macro, tá? Mas hoje a gente está com uma posição mais ou menos de 10% de caixa nos FIAs, tá? Em uma posição 70% comprada no long bias, que é, na nossa visão, uma posição neutra. Tá? Essa mudança, maior exposição, acabou rendendo, de certa forma, alguns frutos. Né? A gente teve Ibovespa um pouco mais de 3% de rentabilidade no mês, e a família Investor rendeu mais de 5%, quase 6%. Então, isso acabou se demonstrando corretamente. Tá? E agora eu vou falar um pouquinho sobre as mudanças. Né? Esse mês, a gente teve 4 adições importantes, tá? E 2 reduções importantes. E aí vocês vão ver, justamente até pegando um pouco da pergunta do Q&A que foi colocada ali, para vocês verem como a nossa análise ela vai literalmente analisar os ativos de maneira individualizada. Tá? Então, hoje, por exemplo, maior aumento de posição que a gente teve mês contra mês foi em BRF. Tá? A gente teve o preço dos grãos, notadamente milho e soja, caindo quase 30%, e a gente considera que o pior momento em termos operacionais do ativo já passou. Tá? Então, a gente vê uma expansão de margem nos próximos trimestres. E, por fim, obviamente, principalmente por ser uma empresa de commodities, né, existia algum risco de cauda que a companhia poderia passar por um estresse financeiro, e foi divulgado um aumento de capital, né, da Salic com o grupo Marfrig, que tira um pouco desse risco de cauda e dá um pouco mais de confiança que a gente tem nessa expansão de margem, nessa visão que a gente tem para os próximos tris. Tá? Então, BRF foi a posição que a gente teve o maior aumento de posição. A segunda posição que a gente teve maior aumento foi Suzano. Tá? A gente acha que o papel chegou numa assimetria extremamente interessante. O preço de celulose bateu no que a gente considera perto do low, e dificilmente deveria cair muito abaixo disso. A gente vê hoje produtores não conseguindo fazer dinheiro nesse preço. Então, a gente considera que dificilmente a gente teria alguma queda expressiva de celulose ao longo do tempo, e a empresa é muito barata mesmo nesses preços. Então, a gente considera que a gente pega quase que a melhor assimetria possível, que qualquer movimento altista da celulose, a companhia se beneficia, e se não pegar, a gente considera mesmo assim o ativo barato. Tá? O terceiro ativo que eu vim comentar, a gente fala de Petro. Tá? Petro é um ativo que a gente já teve muito no passado, zerou depois da eleição. A gente olha de uma visão muito cautelosa sempre, né? Um ativo que ele sempre tem riscos de interferência. Tá? Mas é um papel muito barato, está pagando 35% de free cash flow yield ainda. Tá? Então, tem muito espaço para desalavancar, pagar dividendos, etc. E quando a gente faz o mapeamento desses principais, digamos assim, riscos de interferência, a gente vê eles vindo melhor do que a gente imagina. Tá? Então, o dividendo veio forte no primeiro tri, a empresa já fez comentários que vai pagar mais do que o mínimo. Né? Então, como eu falei, 35% de free cash flow yield tem caminho para pagar bastante dividendos.
A política de preços, que sempre foi um risco grande, não nos tem parecido muito disruptiva, né? Então, o que foi divulgado, etc., nada muito diferente do que já tinha sido ventilado e nada muito fora do padrão, tá? O plano de investimentos da companhia ainda não saiu, tá? Mas todas as interações que a gente tem com a companhia indicam que a companhia não faria novas refinarias, então isso é outro aspecto positivo. Obviamente, diante de tudo isso, o papel deu uma andada boa, foi um papel que performou 15% contra a Bolsa, então é uma posição pequena e a gente acompanha muito de perto, né? Sempre fazendo essa gestão de posição. É um ativo muito líquido, né? Então a gente consegue entrar e sair de uma maneira fácil, mas é um ativo que hoje a gente acha que as indicações de risco de interferência não estão sendo melhores do que o esperado, e é um ativo que continua muito barato. Tá? Por fim, nas adições, eu queria comentar de Apvida, né? É um papel que, na nossa visão, o pior já passou, a gente tem uma posição pequena, a gente montou a posição pequena do primeiro TRI, que já mostrou uma melhora boa. É um momento setorial bem difícil, então é difícil a gente ter uma posição muito expressiva, é uma posição de 2%, 3%, tá? E o papel já andou bastante também, mas o que a gente tem visto na indústria são as companhias mostrando bastante racionalidade, então repassando preço e etc. Então, a gente considera que foi um período muito complicado para a companhia, mas que a gente considera que talvez agora tenhamos melhores dias e uma mudança do pior já passou para trimestres melhores e assim por diante. Tá? Então, essas foram as 4 principais adições da nossa carteira. Só deixando claro, não são as 4 maiores posições, são as 4 posições que mais mudaram de um mês para o outro. Tá? E nas posições que a gente teve maior redução, a gente tem a Vale. Tá? A Vale era uma posição que a gente tinha de cerca de 2%, 3%, e a gente zerou. A gente teve um trimestre muito ruim para a companhia, tá? Tanto custos quanto produção vindo muito piores que o esperado. A gente não teve... ficou bastante decepcionado com isso. E, obviamente, também tivemos, como já foi comentado, inclusive, a gente está bastante cauteloso em relação à China, né? Os dados da economia da China têm dado uma decepcionada. Também é outro ativo que é muito líquido, então, se a gente considerar que existe um turning point aí, a gente poderia voltar à posição, mas hoje a situação da Vale é uma situação que a gente não quer estar exposto, então a gente realmente zerou a posição. Tá? E, por fim, o segundo papel que a gente fez uma redução relevante foi a MRV. Tá? A MRV foi 100% por disciplina, era uma posição que a gente tinha quase 3%, o papel subiu 40% nos últimos 45 dias, então a gente colocou no bolso metade da posição. Continuamos com posição, gostamos do ativo, é uma exposição que a gente acha interessante, mas a gente, por disciplina, reduziu metade da posição. Tá? Então é isso, comentamos um pouco de BRF, Suzano, Petro e Apvida, que são as adições, e comentamos um pouco de Vale e MRV, que são as principais reduções. Tá?